Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Os brasileiros devem viver mais. Segundo o IBGE, uma pessoa nascida em 2018 tem expectativa de viver, em média, 76 anos e 3 meses. Mariana é casada, tem um trabalho legal e uma saúde ótima. Em outros tempos, completaria a vida com um filho, mas não é o que ela quer. As minhas primas, por exemplo, da minha idade, já estão no 3º filho. Acho que era um projeto de vida, sabe? Casar e constituir família. E eu nunca quis. Tanto que eu vim para São Paulo sozinha há 12 anos, já com outro perfil, né? Eu sou boa tia, boa, enfim, né? Tenho meus sobrinhos, afilhado, mas mãe, não me vejo mãe. Como Mariana, hoje muitas famílias não têm filhos ou têm menos do que suas mães e avós tiveram. Ao mesmo tempo, a medicina e as novas tecnologias estão aumentando o nosso tempo de vida. Hoje, velho é só quem tem mais idade que a gente. E essa transição demográfica não é um fenômeno apenas brasileiro, está acontecendo em todo o planeta. No ano que vem, o mundo já terá mais pessoas acima dos 65 do que abaixo dos 5 anos de idade. E como é a primeira vez que isso vai acontecer, vários e novos desafios nos esperam. A questão da previdência social, as pessoas vivem mais e os estados nacionais vão querer também que essas pessoas contribuam por mais tempo com a previdência, trabalhando. A segunda questão é a questão da saúde pública, incidem outros tipos de doenças sobre a população mais idosa, sobretudo neoplasias e doenças cardiovasculares. E a terceira principal consequência é a disponibilização de políticas de lazer para essa população mais idosa. Do ponto de vista médico, uma população majoritariamente idosa também precisa de uma estrutura e de cuidados que nós ainda não temos. Para cada pessoa com Alzheimer, ela praticamente tira 2 a 3 da sociedade. Por quê? Para cuidar dela. O maior investimento tem que ser em educação e prevenção, para você postergar o aparecimento dessas doenças o máximo possível. Então, se a pessoa precisar viver 90 anos, que ela viva bem 89,5. E olha só, por outro lado, a Organização Mundial da Saúde divulgou o primeiro relatório global sobre atividade física entre os jovens. E esse resultado foi muito preocupante. Olha só, 4 em cada 5 adolescentes aqui no Brasil são sedentários. A pesquisa foi feita com 1.600.000 estudantes de 146 países entre 2001 e 2016. De acordo com a OMS, 81% dos adolescentes entre 11 e 17 anos não faziam atividade física suficiente de pelo menos 1 hora por dia, 5 vezes na semana. O país onde os adolescentes mais se exercitam é Bangladesh e o com mais sedentários é a Coreia do Sul. Em quase todos os lugares pesquisados, as meninas praticavam menos atividades que os meninos. Na média global, 85% delas eram sedentárias, enquanto a taxa era de 78% entre os garotos. Para a autora do estudo, Regina Gutton, isso acontece porque grande parte das atividades físicas é direcionada somente aos meninos. Para solucionar isso, países, comunidades e escolas deveriam envolver as meninas, proporcionar segurança para a prática de exercícios físicos e perguntar do que elas gostam. Aqui no Brasil a diferença é ainda maior. Quase 90% das jovens não praticavam atividade física recomendada, enquanto os meninos seguiram a média global de 78%. É o caso da Poliana, só faz atividade física obrigatória na escola e em casa gosta mesmo é de ficar no celular. Joguinho no celular que ela faz, olha no YouTube, essas coisas assim. Todo dia assim que chega na escola, é obrigada a tirar porque não tem outras atividades para elas, né? Assim como acontece com a Poliana, a pesquisa também aponta que o aumento do uso da tecnologia é uma das causas para os resultados. Ao não se exercitar, eles comprometem a saúde agora e no futuro. Associada a essa pouca atividade, os hábitos alimentares também pouco saudáveis, principalmente recheados dos fast foods, têm contribuído para a obesidade infantil e da adolescência. Nós já temos encontrado crianças com níveis de colesterol elevado, pressão mais elevada, e que vão se refletir nas suas vidas adultas com riscos de complicações, principalmente de doenças cardiovasculares.
E por falar em prática de esportes, eu recebo aqui o Douglas Vaz, nosso comentarista esportivo. João Paulo Marques, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Com a missão de falar aí da rodada 36 do Campeonato Brasileiro. A coisa vai apertando, Douglas. Vai apertando cada vez mais para o Cruzeiro. Ontem, no complemento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, infelizmente, o Cruzeiro perdeu mais uma vez. Tá certo, mas antes da gente falar sobre esse jogo, os comentários do que foi falado aí pelos dirigentes e tudo mais, algumas polêmicas. Vamos falar dos jogos da 36ª rodada. No sábado teve Ceará 1, Atlético Paranaense 1. Esse resultado foi bom para o Cruzeiro, porque deu uma sobrevida para o Cruzeiro. O Cruzeiro está respirando com aparelhos através desse resultado, porque o Ceará chegou a abrir o placar e no final do jogo, nos acréscimos, o Atlético Paranaense conseguiu um empate. Douglas, também no sábado, o seu Internacional bateu o Botafogo no Rio de Janeiro. Bateu o Botafogo, ligou o sinal de alerta para o Fogão que corria risco de rebaixamento, mas com a vitória do Vasco, o Cruzeiro não alcança, ou seja, o Cruzeiro e o Ceará não tem possibilidade de alcançar o Botafogo. Douglas, na Arena Palmeiras, o Palmeiras poupou os jogadores para enfrentar o campeão Flamengo e mesmo assim levou uma sapecada. Mesmo assim, João, temos que enaltecer o trabalho do Jorge Jesus. O Flamengo, mais uma vez, sobrou em campo, devolveu o mesmo placar do Maracanã, né? 3-1, e o Flamengo conseguiu um resultado ótimo, sem a presença da torcida do Flamengo no Allianz Parque. O Flamengo sobressaiu e venceu o Palmeiras com facilidade. De quebra, custou o emprego do Mano Menezes. Mais um treinador caindo, né, nas mãos aí do Jorge Jesus. E o segundo do Palmeiras, no primeiro turno, né, após a derrota para o Flamengo, quem caiu foi o Felipão. E agora foi o Mano Menezes. Flamengo tá que derruba treinador, hein? Com certeza. Eu aproximo mais, João, essa saída do Mano Menezes com a vinda do Sampaoli em 2020, porque dinheiro não é o problema no Palmeiras. É verdade, e estão namorando aí Palmeiras e Sampaoli. O Douglas, Avaí 1, Fluminense 1 na ressacada. Outro sinal de alerta. O Fluminense chegou a abrir o placar e no final do segundo tempo conseguiu ceder o empate para o Avaí numa cobrança de pênalti. Né? Meio que polêmico, o goleiro do Fluminense adiantou no primeiro lance, não colocou o pé na linha, que é uma regra nova, né? E teve que voltar à cobrança. O Fluminense cedeu o empate no final do jogo e também estava esperando o resultado do Vasco contra o Cruzeiro. É verdade. O Serra Dourada e o Fortaleza, hein? Fortaleza bateu o Goiás por 2-1 e vai disputar pela primeira vez uma disputa internacional, né? A Sul-Americana, né? Graças ao trabalho do Rogério Ceni, que teve a oportunidade, João, de tirar o Cruzeiro da zona da degola. Mas o senhor Thiago Neves, que foi afastado do grupo, né? Uma declaração dada aí pelo diretor de futebol aí, um dos diretores aí, o Zezé Perrella, afastando o Thiago Neves. Enquanto o time estava lutando na guerra, o Thiago Neves estava curtindo os bares de BH, né, João? E você conhece bem, né, João? É verdade. Belo Horizonte, a capital dos barzinhos lá, e o Thiago Neves parece que se envolveu numa polêmica. E nós vamos falar sobre esse assunto também. No Independência, o Galo escapou de vez do rebaixamento, bateu o Corinthians 2-1. 2-1, belíssimo jogo. Gostei da apresentação do Galo, né? O Galo que não corre risco de cair para a segunda divisão depois da vitória contra o Corinthians. Agora o Corinthians está tentando Libertadores, viu, João? É verdade, tá a 4 pontos aí de quem vem logo atrás. O Bahia praticamente liquidou aí o CSA, hein? O CSA está virtualmente rebaixado. O Bahia venceu 2-1 fora de casa, no Rei Pelé. Jogo apenas para cumprir tabela, né? Bahia contra o CSA, já rebaixado o CSA. E esse jogo aqui acende o alerta também para os cruzeirenses. O Grêmio bateu o São Paulo por 3-0, hein? Já sabe o que vai encontrar no Rio Grande do Sul, né? O Cruzeiro já tem a visão de que vai encontrar um time que joga muito bem, principalmente no campo de ataque, e um treinador experiente que já teve passagens vestindo a camisa do Cruzeiro. E segundo as declarações aí do Renato Gaúcho, ele não vai ser o culpado se o Grêmio levar o Cruzeiro para a zona da degola, né? Isso é um projeto que o Cruzeiro começou bem em 2019, vencendo o Campeonato Mineiro, né? A diretoria faltou com os compromissos, né, com os jogadores, principalmente quando se trata de salários atrasados, e deu, numa má gestão, né, da diretoria, junto com a equipe de marketing também do Cruzeiro, uma
devemos enaltecer também e dizer que a equipe de marketing do Cruzeiro pegou pesado. Tinha diretor de marketing do Cruzeiro que ganhava 300 mil, né, João? Não é compatível com o salário de diretor de marketing no futebol brasileiro. Acho que nem isso na Europa, né? Com certeza. E o Renato Gaúcho já deixou claro aí que vai com força máxima. Vai com bicha. Não vai poupar jogadores para enfrentar o Cruzeiro aí lá no Sul. Vamos falar sobre isso também, a próxima rodada, mas no complemento aqui, na Vila Belmiro, o vice, o Santos bateu a Chapecoense 2-0. Com facilidade, né, João? A Chapecoense, pela primeira vez da sua história também, caindo para a segunda divisão. Para quem não sabe, a Chapecoense não é equipe nova, viu, João? Porque a Chapecoense chegou em ascensão agora no futebol brasileiro, tem pouco tempo, mas é uma equipe que é da década de 70, sofreu muito no início da sua história com a Federação Catarinense, né? Não dava muita visibilidade para o time da cidade, que na opinião de muitos, a Chapecó é o segundo time de todos os brasileiros depois daquela tragédia, né, João? Exatamente. E fechando aqui a rodada, né, ontem em São Januário, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1-0, né, e complicou de vez a situação do Cruzeiro na tabela, né? Teoricamente, João, assim, analisando friamente os jogos do Cruzeiro, as últimas rodadas do Cruzeiro, o Vasco seria um adversário mais fácil, né? Porque a gente sabe da força que o Grêmio tem no sul do país e sabe também da força que o Palmeiras tem, porque estava brigando para permanecer entre os primeiros colocados na tabela de classificação. E mesmo perdendo do Flamengo, a gente sabe que o Palmeiras tem um elenco recheado. Muito se falou sobre esse jogo do Cruzeiro contra o Vasco, Douglas. A torcida do Vasco foi em peso. E a torcida do Vasco parece que se tem uma rivalidade entre Vasco e Cruzeiro, assim como tem entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. Isso. E a torcida do Vasco, ao fim do jogo, já no intervalo, a torcida do Vasco gritava que o Cruzeiro já iria cair. Tamanha essa rivalidade, tamanha... como é que foi, sem contar as especulações, conversas entre Perrella, que falou que o Cruzeiro caminhava a passos largos para se tornar o Vasco da Gama, uma portuguesa, isso tudo mexeu, né, com a estrutura do jogo, né? Coisas do futebol. Você lembra bem quando o Júlio Batista, ex-seleção brasileira, vestia a camisa do Cruzeiro, no jogo contra o Vasco da Gama, ele até faz o gol logo, né? Quando ele jogava no Cruzeiro, ele estava tentando fazer com que o Vasco conseguisse marcar o gol, né, para tirar o Vasco da situação incômoda, né? Porque o Vasco estava lá embaixo da tabela de classificação e hoje quem está vivendo esse drama é a equipe do Cruzeiro. Então, o mundo gira, né? Ô Douglas, podemos dizer que o Cruzeiro criou muitas chances, né? Teve até chance de gol, teve posse de bola, abusou muito das jogadas aéreas, mas podemos dizer que o Cruzeiro fez uma das suas melhores apresentações nessa reta final contra o Vasco? Com certeza, João. O Cruzeiro tomou o gol logo no início, né? Nos primeiros 15 minutos aí o Vasco abriu o placar com o Guarim. Depois o Cruzeiro teve a posse de bola, né? Com uma filosofia diferente, com 3 volantes, né? O Adilson Batista mudou a formação tática do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a posse de bola, principalmente no meio, mas faltou a conclusão, né? Duas coisas que eu quero ver com você desse jogo do Cruzeiro aqui, dessa questão do Cruzeiro, antes de falarmos da próxima rodada. O Zezé Perrella declarou que o Thiago Neves está sendo afastado, né? O Thiago Neves parece que foi flagrado numa festa lá no Mineirão. Ele estava, parece que, afastado por questões de tratamento e foi para farra. E o Zezé Perrella foi bem taxativo dizer que o Thiago Neves não faz mais parte dos planos da diretoria. Situação complicadíssima aí para o Thiago Neves, né? A declaração dada aí pelo Zezé Perrella, aí vira aquele meme, né? Tá Tite, fica Tite não, né? Foi falado isso no início da temporada em 2019, né? O Thiago Neves, para muitos, né, se preocupou mais com rede social do que jogar futebol em 2019. Resultado, Thiago Neves fora do Cruzeiro. É verdade. Outra questão também que está circulando aí, das declarações polêmicas do Zezé Perrella, que é uma pessoa polêmica. Zezé polêmico? Zezé Perrella, em uma entrevista, né, para a imprensa em Belo Horizonte, alegou que o Mano Menezes seria um dos culpados, responsáveis por essa campanha do Cruzeiro, porque o Mano Menezes deixou de priorizar o Campeonato Brasileiro e priorizou a Copa do Brasil. Segundo o Perrella, o Campeonato Brasileiro dá mais vagas para a Libertadores, a Copa do Brasil apenas uma vaga.
Você acha que o Perrella está certo? O Mano teve uma parcela de contribuição ou não? É o Mano que fez todo o planejamento de 2019, mas no meu ponto de vista, a média de idade do Cruzeiro está um pouquinho alta, não como a do Atlético Mineiro, né, essa é a grande verdade, mas não é apenas, você não pode jogar essa responsabilidade para cima do treinador, né, que teve o grupo na sua mão. Se você observar aí, os números do Mano são satisfatórios devido aí a vários títulos comandando o time do Cruzeiro, só que esse ano eu posso dizer que não é o ano da Raposa. É o ano de trevas, de negrumes, como fala aí o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Então vamos agora aqui falar da próxima rodada, 37ª rodada, já começa, né, amanhã às 19 horas na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense recebe o Santos. Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense vem de empate contra o Ceará, um ótimo empate. E um detalhe importante, João, a diretoria, o que é gestão de futebol, né? O Atlético Paranaense aí hoje é uma equipe a ser seguida, né? Quando se fala em jogadores e principalmente da gestão. O Atlético Paranaense tem um CT que é de padrão FIFA, né? Que é o CT do Caju, um estádio que é de fazer inveja a qualquer equipe do futebol brasileiro, e uma gestão completamente diferente, uma gestão europeia. E toda essa premiação do Campeonato Brasileiro aí será dada para os jogadores e comissão técnica do Furacão. Ou seja, qualquer resultado satisfatório, o dinheiro vai para o bolso dos jogadores e comissão técnica. Douglas, então chegou a hora do pinga-fogo aqui. Ixi. Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense e Santos? Eu vou de Atlético Paranaense. Então tá. No Mineirão, às 19 horas e 30 minutos, tem o Galo e o Botafogo. Os dois já se livraram do rebaixamento. Não aumenta o valor do dólar esse resultado, esse jogo aqui, viu, João? Atlético e Botafogo é só para cumprir tabela. Dá para arriscar quem é o favorito? O Galo. Galo ganha? Galo ganha. Aí no Castelão, no mesmo horário, Ceará e Corinthians. Esse jogo aumenta, cai, sobressai, pré-sal, tudo que está especulando na rodada, as atenções vão ser voltadas para esse jogo aqui, ó, Ceará e Corinthians. Se o Ceará vencer o Corinthians ou empatar, o Cruzeiro perdendo para o Grêmio, decreta rebaixamento para a Raposa. Se o Ceará ganha do Corinthians, isso, obriga o Cruzeiro a ganhar do Grêmio no Sul para ter uma sobrevida, né? Isso. Se o Ceará empatar com o Corinthians, na pior das hipóteses, e o Cruzeiro não vencer o Grêmio, perder para o Grêmio, o Cruzeiro já está rebaixado. Já está rebaixado. Essa é a grande verdade, eu sei. Tem que torcer para o Corinthians ganhar do Ceará e o Cruzeiro conseguir, no mínimo, um empate, né, para tentar salvar na última rodada contra o Palmeiras, que também é uma tarefa muito difícil. Mas no Mineirão, um detalhe importante, Isso, né? no Mineirão, com o apoio da torcida, é claro. Né? Agora, João, uma pergunta para você que é desportista. Sabendo do rebaixamento na quinta-feira, você acha que a torcida do Cruzeiro vai marcar presença na última rodada contra o Palmeiras, no fechamento do Campeonato Brasileiro? É uma boa Torcedor pergunta. do Cruzeiro vai comparecer no Mineirão? É uma boa pergunta. Está na bronca a torcida do Cruzeiro, né? E não é por acaso, né, com a diretoria, com o time, enfim. Tá aí uma pergunta. Se o Cruzeiro já entrar na última rodada rebaixado, será que a torcida vai? do Cruzeiro vai? É, boa pergunta, Douglas. Ó, na Arena Condá, Chapecoense CSA é um jogo... Vamos colocar o sub-17 para cada lado? Vamos dar oportunidade para os meninos, né? Eu não vou nem te perguntar se tem favorito, porque... Agora tem um jogão no Morumbi, São Paulo e Inter. O São Paulo vem de derrota, 3-0, vai enfrentar o Internacional que vem de vitória, 1-0 contra o Botafogo. Dá Né? para cravar aí? Não dá para cravar, né? Agora, o que dá para ouvir, pode ter certeza, é o xingamento da torcida do São Paulo nessa partida, né? Do Leco, presidente do São Paulo, e principalmente do diretor de futebol lá, o Raí, né? O torcida do São Paulo tá na bronca, viu? na bronca. Tá na bronca. Na quinta-feira, às 19 horas e 15 minutos, na Arena do Grêmio, Grêmio e Cruzeiro, Renato Gaúcho vai com força máxima. Força máxima. Olha, João, no futebol não dá para cravar nada, né? Só pegando um gancho aí do que aconteceu no último sábado, o América dependia de um ponto para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? O adversário, uma equipe que já caiu, o São Bento, não respirava mais com o aparelho, já estava decretada a queda para a segunda divisão. E o América, jogando em casa com o apoio da torcida, não conseguiu subir para a primeira divisão. Então, tudo pode acontecer. O Cruzeiro pode muito bem chegar na Arena do Grêmio, enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro e sair com os 3 pontos.
mas vai ser tarefa duríssima aí para a equipe celeste. Com certeza. E além de tudo, Douglas, pode ser que o Cruzeiro esteja na noite feliz, porque o Cruzeiro tem hora que não dá sorte. Ontem mesmo insistiu e não conseguiu fazer o gol. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer no futebol. O futebol não tem lógica, né? É uma caixinha de legumes, né, João? Exatamente. No brinco de ouro, Palmeiras e Goiás. Palmeiras e Goiás, né? Palmeiras vem de derrota, vai enfrentar aí, na minha opinião, a sensação no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Goiás. Gostou também do Goiás, João? Da segundinha? O Goiás deu uma subida, né, fantástica. Fantástica, aí, né? Com os recursos que tem, né? Limitado em relação ao próprio Cruzeiro, vamos dizer assim. Com certeza. Ao Atlético, né, o Botafogo, o Fluminense, e o Goiás realmente deu uma guinada muito boa no Campeonato Brasileiro. E vamos ter mais um representante, né, aqui no Centro-Oeste da primeira divisão. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, né? Tomou a vaga do América. Tomou a vaga do América. Coisas do futebol, hein, João? O Atlético Goianiense conseguiu fazer o dever de casa, né, jogando em casa, e estava aguardando, né, o resultado do América contra o São Bento, né, porque o gol do América tirava todas as chances do Dragão disputar a Série A. É verdade. Na Fonte Nova, Bahia e Vasco. Bahia e Vasco. Bahia, bora Bahia, minha porreta. Bahia também não aumenta muito o valor do dólar, né? Bahia tentando buscar aí a Libertadores, mas vai ser difícil. E às 20 horas do Maracanã, o campeão Flamengo. Vamos apostar nesse jogo, João? Já baixaram a Bahia. Vamos apostar nessa partida? Essa aqui. Eu sou Flamengo. Eu também sou Flamengo, é claro. Então tá aí. Ô Douglas, esses são os jogos da 37ª rodada. Eu quero convidar o Douglas para vir na sexta-feira para a gente falar da repercussão dessa 37ª rodada e falar também da última rodada. Agradecer aqui a sua participação, Douglas. João, obrigado mais uma vez, né? Chegamos aí na reta final com os jogos do Campeonato Brasileiro apresentando aqui no Jornal da Cidade. Grande audiência, sempre o pessoal está comentando aqui. E, infelizmente, João, será que na próxima sexta-feira, né, eu vou estar aqui falando do possível rebaixamento do Cruzeiro ou não, João? A gente torce para que o futebol de Minas, né, escape, né? Por mais que tenha rivalidade entre torcida, mas para o futebol de Minas não acaba sendo vantajoso um time cair. Com certeza. Já que o América não conseguiu subir, mas o Cruzeiro precisa também fazer a parte dele, né? Não só os cruzeirenses torcerem. O time tem que entrar em campo e fazer a parte dele. Então a gente agradece a participação do Douglas. O Douglas, em 2020, tem novidade com esse rapaz aqui no esporte, aqui na TV Minas Brasil. Você não pode perder. E a seguir você vai ver a nossa sala de entrevistas, que vai receber a promotora Maria Constância para falar sobre o tema violência doméstica. Eu volto já.